O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro teve momentos de tensão, realmente, entre os ministros do Supremo. Em uma sessão marcada por indiretas, Luiz Fux antecipou que não seguirá o relator Alexandre de Moraes em questões levantadas pelas defesas dos réus. Veja. Declaro aberta a 8ª sessão extraordinária da... Bastaram só alguns minutos da abertura dos trabalhos para a primeira turma do STF expor um clima de tensão. Já no início do voto do relator Alexandre de Moraes, Luiz Fux sinalizou que vai seguir um outro caminho para avaliar as questões preliminares, que são discussões sobre o andamento do processo propostas pelas defesas antes mesmo do julgamento dos crimes em si. Vossa Excelência está votando as preliminares, eu vou me reservar o direito de voltar a elas na oportunidade em que eu vou votar. Porque desde o recebimento da denúncia, por uma questão de coerência, eu sempre ressalvei ter vencido nessas posições. Sorte que eu vou voltar a essa, muito embora, assim como Vossa Excelência votando direto, eu também vou votar direto. Ao longo do processo, Fux foi o único a defender que o caso de Bolsonaro e dos outros réus fosse julgado pelo plenário do Supremo e não pela primeira turma. O embate na primeira turma ganhou um novo capítulo quando Fux reagiu a uma intervenção de Flávio Dino. Segundo Fux, havia um acordo prévio entre os ministros para que os votos fossem lidos sem interrupções. Mas, de acordo com o ministro, esse combinado foi descumprido, tanto por Moraes quanto por Dino. Questão de ordem antecedente da explicação de Vossa Excelência. Senhor presidente, conforme nós combinamos naquela sala, aqui do lado, os ministros votariam direto, sem intervenções de outros colegas. Muito embora foi muito própria essa intervenção do ministro Flávio Dino, mas eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos no momento em que eu votar. O presidente da turma, ministro Cristiano Zanin, minimizou o embate e disse ter concedido o direito de fala a Dino. Moraes também afirmou que foi a ele que o aparte de Dino foi dirigido. Nesse caso, houve autorização do relator? Não, sim. Presidente, eu concedo a parte normalmente. Presidente. Mas eu não vou conceder conforme nós combinamos lá na sala, porque o voto muito extenso, a gente perde o fio da meada, principalmente quando eventualmente a gente apresenta uma certa discordância. Mas essa parte foi pedido a mim, não a Vossa Excelência. Não, eu sei, eu me lembrei do que nós combinamos. E eu tranquilizo, ministro Fux, que eu não pedirei de Vossa Excelência. Pode dormir em paz. No fim da sessão, a defesa do ex-presidente Bolsonaro disse que espera por novas divergências. Nós esperamos ser uma divergência, né? Eu tenho um roteiro para ser seguido aqui, mas eu tenho uma pergunta para fazer para vocês dois. Vocês acreditam em sanções mais graves do presidente Donald Trump com relação ao Brasil, pela condenação do presidente? A gente está falando já que vai ser condenado, mas provavelmente ele será condenado. Vocês acreditam que ele possa aumentar ou fazer outras sanções? A porta-voz levantou o tom. O que vocês acreditam que possa acontecer com relação a isso? Olha, eu acho que tudo pode acontecer, certo? Uhum. E nós estamos diante de um déspota mundial. Eu acho curioso os Estados Unidos defender liberdade de expressão exatamente com dois grandes condenados por liberdade de expressão nos Estados Unidos, Snowden e Assange, certo? Duas pessoas que foram perseguidas pelo regime americano. Eu acho curioso falar em liberdade de expressão com um país que mantém uma prisão como Guantánamo. No Brasil, ninguém é processado sem direito de defesa. Ninguém é processado sem direito de defesa. Uhum. O que o presidente Trump faz é um gesto é uma palavra que era dos anos 60, dos anos 70, imperialismo, né? Certo? A gente via aqueles cartazes, eu era criança, via baixo imperialismo, eu não vi mais isso, mas está voltando uma atitude imperialista de quem se julga o xerife do mundo. É preciso que os outros países, certo? Tudo isso em razão dos BRICS, não tenho dúvida quanto a essa situação, se unam e se reúnam e parem esse homem. Porque eu não sabia, eu confesso a ignorância a todos aqui, que o presidente dos Estados Unidos tivesse tantos poderes assim. O presidente da República do Brasil tem muito menos do que ele, porque o nosso sistema é muito mais inteligente. Nossos sistemas de freios e contrapesos funcionam muito melhor que o deles. Muito melhor. Nós estamos dando show de democracia para os Estados Unidos. Talvez isso que eles não se conformem. Bruno, por favor.
Bom, permita discordar, doutor, em relação ao show de democracia no Brasil, porque não é exatamente isso que acontece na realidade. Sobre aquela coletiva de imprensa, César, a pergunta inicial do jornalista americano, a porta-voz da Casa Branca, foi não só em relação ao Brasil, mas a outros países. Isso. Então, quando ela dá a resposta para usar poder econômico e militar, ela não estava se referindo exatamente ao Brasil. O que vai acontecer em relação ao Brasil, respondendo objetivamente a sua pergunta, provavelmente é um aumento de tarifas ou uma ampliação, se não aumentar a tarifa em si, que já está altíssima, de 50%, aumentar a quantidade de produtos e segmentos afetados. Isso pode acontecer. Em relação à justificativa, eu ainda acho e mantenho aqui, falei isso várias vezes, que o interesse americano é precisamente sob um aspecto muito mais comercial do que propriamente político. Então, está se usando o Bolsonaro e o atual governo STF como justificativa para fazer um movimento que já faria de qualquer maneira, né? Em relação a todo o resto, a situação complicada do cenário político brasileiro, eu reafirmo aqui o que eu venho dizendo. O julgamento é político, a própria composição dessa turma já mostra que o posicionamento de ministros específicos, o caso do Zanin, que foi advogado do Lula, o caso do Flávio Dino, que foi ministro do Lula, e toda a forma como esse julgamento vem sendo conduzido, e até as reclamações dos advogados de defesa de que houve cerceamento do direito de defesa, já mostram um problema muito sério. Isso não quer dizer, por outro lado, que não havia uma vontade e que, vá lá, até um planejamento para que houvesse uma tentativa. Mas tentativa, de acordo com a lei, eu acho que não houve. Ok, doutor Tardelli, muitíssimo obrigado pela presença, Bruno. Muito obrigado. Espero contar com vocês em outras oportunidades. Vai ser uma semana muito agitada, sem dúvida nenhuma. Muitíssimo obrigado. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.